às vezes uma coisa trabalhosa, porque a pessoa perdia a carteira, não lembrava do número, então era bastante dificuldade. Hoje a gente quer trazer uma novidade para vocês, que não é tão novidade assim, que ela já está há algum tempo operando dessa forma, é a carteira profissional na forma digital. E para isso eu estou trazendo aqui para conversar com a gente nosso amigo Josuel. Ô Josuel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Por favor, se apresente aí para a nossa turma aí que está nos assistindo. Olá pessoal, eu sou Josuel, eu tenho 15 anos de carteira de trabalho. Não é pouco, hein? Não é pouco nem não, entendeu? Teve essa mudança aí para digital. Eu vou te falar, irmão, a carteira de trabalho, vendo o que está acontecendo agora, desculpa, eu quero agradecer pela oportunidade de esclarecer ao público, entendeu? Isso é. Tirar as informações, porque o pessoal está um pouco perdido. Carteira digital, carteira de trabalho, ou a carteira física, que não existe mais. O município chega para pedir carteira para mim e falou, eu quero tirar carteira de papel, não tem mais. Agora é totalmente digital, porém, é favorável a carteira digital. É questão de acompanhar o procedimento e não tem segredo. A carteira digital é bem melhor que a carteira física. Veio para melhorar a situação. Que bom, né? Então, pessoal, na verdade, o que acontece a gente falou em programas passados sobre a reabertura do ganha-tempo, né? Então a gente tratou Sim. aqui alguns trabalhos, principalmente o RG, certo. A gente falou sobre a reabertura do ganha-tempo. Correto. E para acontecer a reabertura, foram tomadas algumas providências, Correto. né? De alguns cuidados, como a limpeza, a higienização do ambiente. Tinha que ser, né? Tinha que né? ser. E uma das ferramentas que foram utilizadas para a reabertura do ganha-tempo foi o agendamento. Correto. Então hoje, né, até para eu ter informações sobre a carteira digital, ir lá conversar com você, eu preciso agendar, tô certo? Não, nesse caso, no momento a carteira digital não está sendo agendada, no momento. O pessoal está conhecendo, está vindo buscar a carteira digital, está querendo ver como que está acontecendo. Antes, já não agendava, agora, possivelmente o mês que vem, devido à demanda que está vendo, o pessoal procura muita carteira digital, porque é muita informação, né? Busca de muita informação, tem muita dúvida, né? Porque não tem como, as informações são muito grandes, são muitas pessoas necessitadas de saber o procedimento da carteira. Então, pessoal, hoje a gente vai esclarecer aí como que você faz para ter a sua carteira digital. Correto. Né? Então, eu queria aproveitar, José, até esse momento é importante para você ajudar a gente a tirar a dúvida de quem está nos assistindo, né? Quais são os primeiros passos, né? Como é que eu faço hoje para eu ter no meu celular, que é isso mesmo, né? Para eu ter no meu celular o aplicativo da carteira digital. Então é o seguinte, né? A carteira de trabalho no momento, quando a pessoa vai tirar a carteira, ela precisa ter no seu celular o Play Store, ou seja, ela baixa a carteira e ao baixar a carteira, ela pode acessar o meu.gov.br ou pode no seu celular fazer esse procedimento. É simples, é só baixar a carteira, instalar. Tanto para o iOS como para o Android. Isso, tanto faz, entendeu? Só que o celular tem que ser um pouco melhorzinho, porque os antigos não pegam, entendeu? Então tem que ser um smartphone. Isso, essa colocação. Aí assim que a pessoa baixar, ela cria conta, coloca o cadastro dela corretamente, CPF, nome de mãe, a data de nascimento, enfim, a carteira baixa automaticamente, só que ela gera uma senha. E essa senha, quando gerar, a pessoa vai usar ela para acessar a carteira. Eu não posso mudar essa senha, né? Não pode mudar. O que acontece? No caso, a pessoa não pode mudar constantemente. Aconteceu de perder, esquecer a senha, tem o procedimento para redefinir a senha. Porém, no caso de ela perdeu o celular, ao qual ela fez o cadastro, e ela perdeu o celular, ela vai no ganha-tempo lá, quando eu acessar a carteira dela, vai pedir para ela passar na agência do INSS. Por quê? Porque aquele celular que ela perdeu não tem uma posição para a gente acessar ele. Então ela tem que gerar uma senha no INSS. Ela tem que procurar o INSS. Após ela procurar a agência do INSS, do INSS, gera essa senha,
pode trazer a senha para mim, que aí eu tenho acesso para redefinir a senha. Ah, ok. Aproveitando, a gente vai até explorar essa questão da senha um pouquinho mais adiante, mas é só para a gente não perder. Hoje, o cidadão que precisa e tem uma informação, olha, eu quero saber, eu tenho várias dúvidas, ele pode procurar vocês lá no... Quais são as dúvidas mais frequentes que eles têm? Então, primeiramente, em relação a procurar, o ganha-tempo está à disposição do público, dos municípios, para chegar lá no setor e tirar qualquer dúvida. Eu estou lá para isso, eu e mais um companheiro. É simples, tira qualquer dúvida possível que aconteça. Só procurar o ganha-tempo, procurar o setor da carteira de trabalho digital. Ao chegar lá, a gente vai solucionar qualquer dúvida e ela vai sair com o problema resolvido. É até interessante essa informação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Josué aqui, né? Trabalhamos bastante tempo junto, né? Sim, sim. O José estava até me confidenciando algumas informações, mas isso daí eu não precisava nem perguntar antes do programa para ele, porque ele já ia saber de cor e salteado. Como ele falou no começo do programa, ele está há 15 anos trabalhando com a carteira e há 15 anos no Ganha-Tempo. Então a gente se conheceu lá, trabalhamos juntos. Isso. E ele tem algumas informações que é muito bacana, assim, quantas carteiras vocês emitiam por dia, mensalmente e anual? Então, mensalmente era uma média de 2.000 carteiras. 2.000 carteiras que eram emitidas no ganha-tempo, entre primeira via e entre segunda via ou continuação. A segunda via era aquela situação que a pessoa perdia a carteira, era assaltada. Primeira via, a pessoa, primeiro primeira emprego... via é quando a pessoa completa 14 anos, ela tem um direito de fazer a carteira. Então ela fez a carteira chamada primeira via, né? Depois, quando é registrado tudo, daí para frente passa a ser segunda via. E a continuação é quando a pessoa preenche a carteira totalmente, ele ia lá fazer uma continuação, porque a carteira dela estava cheia, então ele tinha que fazer uma outra carteira com a mesma numeração. Então, olha, 2.000 carteiras por mês. Por mês. Né? Mais ou menos aí. Olha a quantidade de documento que era gerado nesse setor. E eu me lembro bem que quando vocês estavam lá, e estava você, o seu Cid, correto, e tinha mais uma funcionária, isso, né? Lembrado. 3 funcionários lá, eles faziam isso todos os dias, não é isso? Exatamente. Não. Então, olha a quantidade de papel que não foi gerado aí, né? Então, hoje a gente está falando tanto em sustentabilidade, em tecnologia, século XXI, né? Por que não melhorar? E a carteira digital veio exatamente para isso. Por isso que eu disse para você que a carteira digital vem para melhor. Eliminou gasto para as empresas. Eu ia exatamente te perguntar isso, né? No caso das empresas, né? Qual é a dúvida que eles têm hoje? Isso foi, de certa forma, uma mudança tranquila ou teve empecilhos? Houve um pouco de empecilho, por quê? Porque a empresa teve que se adequar ao e-social. O que seria o e-social, né? A pessoa tem que fazer um cadastro do cidadão, autenticar o cidadão, certo? Para passar informações ao governo federal. Essa ferramenta foi criada dessa forma. A empresa está segura, mas em compensação ficou o fator positivo da papelada, que eliminou. Agora só tudo digital. A própria empresa já entra no sistema lá do e-social, ela já tem as informações todinha após o cidadão após ele se cadastrar, perfeito, gerar a carteira dele. Aí ele chegou na empresa lá, passou para o RH o CPF dele, o próprio RH já puxa todinha a situação do cidadão. E você estava me falando uma outra coisa que eu achei interessante, Josué. Aquela famosa máxima que a gente falava, né? Eu preciso atualizar minha carteira, né? Eu recebi um aumento, ou recebi uma promoção, né? Eu vou ter que levar lá no RH, esperar eles atualizarem minha carteira e depois trazer de volta. A hora que eu for arrumar um outro emprego, eu já tenho essa informação. E hoje, como é que é feito? Então, com a carteira digital agora, é tudo automaticamente. A pessoa faz um exemplo, a empresa admitiu o cidadão, tá? Aí o cidadão, vamos dar um exemplo, que tinha um cargo lá tal X. Aí ele chegou e falou para mim, ô Josué, eu tinha
eu tinha um cargo diferente. O sistema vai atualizando automaticamente tudo. Por exemplo, a empresa também admite a pessoa, é tudo jogado para o sistema celular. A pessoa acompanha o celular, tudo na hora. Após o registro em carteira, 48 horas, a pessoa já tem no seu celular tudo que ela precisa. Ela não precisa correr atrás de nada. A atualização é automática. É automática. Puxa vida, que bom, olha Até só. mesmo a pessoa que casa, ela é solteira, casou, então ela mudou de nome, entendeu? Ela só tem que atualizar o CPF, porque quando jogar na carteira de trabalho, atualiza automaticamente. Puxa, olha que facilidade Você vê a isso, vantagem né? que Que foi, né? vantagem que foi, né? Economia de papel. E para mim também, que eu mexi com 2.000 carteiras, entendeu? Imagino Não que era fácil. na época, inclusive, né, carimbo, José? é uma por uma, carimbando. Não só tinha o carimbo, né? Vocês Isso. tinham o carimbo, mas como vocês tinham uma ferramenta também que efetuava a marca d'água, não é isso? Exatamente, isso. Para poder Fazer dar a pressão na autenticidade. foto. Fazer a pressão na foto, Isso. para a pessoa não trocar foto. Isso, Olha que exatamente. coisa, né? E hoje essa captura de foto ela é instantânea, né? Quando você faz o cadastro. Isso, agora é um clique, é como se fosse no Face, você vai trocar sua foto no Face. Mesma coisa, simples. A pessoa clicou na foto na carteira, pode colocar da galeria ou então na hora. Clicou, já envia para o celular. E agora, ô José, diz pra gente aqui, né? E a empresa que não tem o e-social ainda, como é que ela Então, fica? no momento, ela não leva nenhuma multa por isso. Ela tem um prazo? Ela tem um prazo? Não, o prazo vai ser estabelecido através de uma nova lei, que todas as empresas vão ter que se aderir ao e-social. Quem não tem por enquanto, vai fazendo o cadastro da pessoa e vai tocando a vida normal. Vai registrar mais próximo, não vai demorar muito, já vai surgir a lei, que já está para vir aqui, que a pessoa tem que se adequar ao e-social, porque todas as empresas vão ter que se adequar ao e-social. Eu estava vendo no documento, são mais de 8 milhões de empresas. 8 milhões, entendeu? Mais de 40 milhões de cidadãos, que vão tudo ser, através do e-social, vão tudo ser cadastrados, entendeu? Mais de 8 milhões também de escritórios, contabilidade, essas coisas todas, que vão ter que também... Vão ter que se adequar. Isso. Vão ter que se adequar. E assim por diante. Então, Poxa, você vê que a vantagem é muito para as empresas, entendeu? Porque além da eliminação de papéis, tudo, entendeu? Vai ser tudo online, tudo. É. E tem um detalhe, né, José? O José, quando fazia a confecção junto com o seu CID lá na carteira, Isso. eles tinham 2 armários grandes atrás, né? Isso. Onde eles confeccionavam as carteiras, elas eram pegadas ali nesse armário, manualmente, ia para a linha de frente e fazia toda... Né? Eu lembro de um caso, inclusive bastante interessante, né, José? O José pode confirmar aqui para mim. O seu CID, que era na época o supervisor da carteira, ele tinha uma letra muito bonita, né? Nossa, muito linda. Acho Era que um desenho. Não tinha, era um ele desenho. escrevia, desenhava. Ele desenhava, né? E a gente não tinha um lá dentro que não achava aquilo lá fantástico, a letra dele, né? E eu me lembro de um episódio que duas pessoas foram tirar a carteira lá e a carteira caiu, o rapaz foi fazer a carteira com o seu CID. Isso. E o outro foi com a moça que trabalhava com você lá. Clarice. Isso, a Clarice, né? E quando eles saíram, que ele começou a verificar a escrita que o seu CID tinha feito na carteira do colega, ele ficou bravo, não foi? Ficou bravo, quis voltar. Quis trocar. Falou, não, eu quero trocar a carteira. Quer fazer ali, entendeu? Eu quero quero que minha carteira tenha essa mesma letra. Então tudo isso tem história lá, né? Tem. E isso acabou, né? Isso não tem Acabou, mais. infelizmente acabou, né? Entendeu? Não, infelizmente, mas felizmente. Sim, mas... infelizmente é para a pessoa que via a carteira. Que via a carteira, achava aquilo bonito, mas, né? Para nós a digital melhorando, mas na verdade a pessoa que fazia a carteira realmente procurava outras vezes o seu CID, não foi só essa vez. Ô, seu CID, entendeu? Faz para mim, entendeu? Me informaram que você faz uma letra bonita e tal. Agora, ô José, tem uma lei que trata isso, né? Tem. A lei 54, desculpa que está vendo aqui na minha memória. Perfeito. Aqui, isso. A lei 54, 52, o que ela diz? No artigo 2, que a lei permite que a carteira digital, ela substitui a de papel, que é a física, entendeu? É lei agora, entendeu? O cidadão chega na empresa e ele não tem a carteira
física e apresenta a digital que ela vale normalmente. Eu vi até que você marcou aí, tem um parágrafo, né? Tem o artigo 2 da Lei 54/1943, onde diz que a carteira digital é equivalente à carteira de trabalho em meio físico. Tá bom? Tem aqui umas perguntinhas aqui do Rafael Bispo, né? Pergunta para o Josué hoje como surgiu a ideia de substituir a carteira de trabalho. Pode ler. Posso ler aqui? Pode. O Rafael Bispo diz ao Josué como surgiu a ideia de substituir a carteira de trabalho impressa para as digitais e como isso colaborou e se facilitou para vocês. Para mim facilitou, respondendo logo a pergunta do final. Para mim foi ótimo. É como eu disse agora no início, que eu fazia 2.000 carteiras, era tudo manual, era série e tal, enfim. Eu carregava 5, 6 cartas, você vê que eu ia... Vocês tinham que buscar essa carteira no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho, que era final de mês. Em Osasco. Isso, fazia o fechamento, após o fechamento eu buscava as carteiras para prosseguir o próximo mês. Então, para nós, facilitou. Quem que perguntou aí para você? O Rafael Bispo. O Rafael, inclusive, até para dizer para você que na época em as carteiras eram emitidas fisicamente, eles tinham todo um acervo de dados que era feito via Excel, né? Tudo planilhado, quantas carteiras foram feitas naquele dia, porque ela tinha uma numeração. Então, quantas carteiras foram feitas naquele dia, fazia o fechamento no final do dia. Quando eles tinham que ir até o Ministério do Trabalho buscar novas carteiras, eles já prestavam contas dessas carteiras que foram emitidas. Já usadas. Exatamente. E vinham com as novas. Correto. E aí faz todo o trabalho de novo. Como se não bastasse isso, eles ainda identificavam quantas carteiras saíram em Barueri, quantas carteiras saíram em Osasco, era toda a região, Carapicuíba, e aí afora, na região toda, né? Então, olha o trabalho que isso não dava. Verdade. Então, veio realmente para facilitar. Facilitou demais. De uma certa forma, a empresa também, né? Porque a empresa se sentiu mais protegida com relação a isso. Porque muitas vezes eu cheguei a presenciar isso, né, José? É aquela questão de que a pessoa chegava desesperada e falava assim, eu arrumei um emprego e preciso levar carteira. Isso, era coisa... E aí o cara não lembrava o número da carteira passada. E não tinha como fazer a carteira sem apresentar na numeração anterior, não tinha. Ainda mais se já tinha registro, que ele era cadastrado no INSS e tal, entendeu? Porque se fizesse uma outra numeração, complicava a vida dele, porque a numeração dele era uma. Só continuando a resposta aqui do Bispo aqui, do Rafael Bispo, o que acontece aqui, ele perguntou como surgiu a ideia, né? A ideia, eu creio que foi dos governantes, né, que viu esse atraso de papéis, esse uso todo, e falou, vamos favorecer para a empresa e ajudar o cidadão. Aí foi colocada essa ideia. José, a partir de quando foi isso? Foi na portaria 1065, a partir da portaria 1065, de 23 de setembro de 2019, veio para nós essa documentação e a partir daí começamos a orientar o pessoal que ia entrar a carteira digital. Muito pessoal não concordou, não, porque isso aí é muito ruim, entendeu? Vou ter que ter digital, eu vou perder meu celular, eu não sei o que mais, outros não tem. Teve uma transição aí de pouco sim, entendeu? E essa transição aí foi um pouco complicada, porque o pessoal queria a carteira de papel. Esse foi um pouco dessa transição que foi um pouco complicada. Mas enfim, o pessoal está começando a se adequar. Porque não tem jeito, vai ter que se adequar. E no caso, eu sei que eu vou até às vezes posso insistir, mas a pessoa não tem um smartphone. Sim. Como é que ela faz para ter a carteira digital? Então o que acontece? Vamos lá. Papai chegou na carteira aqui, não tem um celular. Então o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não, você tem mãe, você tem parente, você tem isso, tem aquilo, entendeu? Você pode abaixar na carteira de alguém. Você abaixou na carteira de alguém a carteira, através do seu CPF, você cadastrou lá, você pode apresentar para a empresa puxa e ela pode te registrar. Então eu posso usar um outro celular? Tá. De preferência não. De preferência que a pessoa tenha condições e se não tiver condições, que muita gente não tem, mas se tiver melhor. Até porque, né, o Josué começou falando exatamente a questão da vulnerabilidade, né, da senha de segurança, né? Então, se você tiver o seu celular, facilita para você, né? É lógico que hoje a gente tem uma enorme situação aí de roubo de celular, de perda, né? Fui tomar um café e esqueci o celular em cima da mesa, né? E
E o José estava me contando da preocupação que você, usuário, deve ter em relação a esse documento, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas é só uma carteira de trabalho, tal, né? Inclusive a gente estava até falando aqui um pouco antes de iniciar o programa, que muita gente usava a carteira profissional para até viajar. Isso. E a carteira profissional não é um documento de identificação válido para esse tipo de coisa. Correto. E o digital menos ainda, né? Menos ainda. Então o que acontece? As pessoas estão indo hoje, lá no Ganha Tempo, pedindo a carteira para viajar. Um exemplo, para o norte, para qualquer lugar que for, ele pede a carteira de trabalho porque lá com essa foto, com seus dados, ele apresenta lá o responsável da viagem. Ele pode, antigamente poderia, agora não, a carteira de trabalho não pode ser usado como documento para viagem. Para viagem, entendeu? Somente para fins trabalhistas. Não tem como, tá bom? Ô, Josué, tem uma pergunta aqui do Vinícius Gabriel. Ele pergunta assim, Josué, os documentos digitais são seguros? Barueri protege esses dados? Então, o que acontece? Que a gente entrou agora numa questão da LGPD, né? Isso. Da Lei Geral de Proteção de Dados aí. Como é que... Podemos garantir sim que até mais que a carteira quando perder, a pessoa não tinha segurança nenhuma. Antes já era pior ainda, agora há segurança sim com a proteção de dados tranquilo. O Barueri tem essas condições. Qual que era a dificuldade? Eu estava com a minha carteira e eu perdi a carteira. O que podia acontecer? Então, quando a pessoa perdia a carteira, o que acontecia? Até mesmo para fazer outra. Se ela perdeu a carteira, ela tinha que correr atrás do número, ela tinha que ir na empresa, lá no RH, imprime para mim minha ficha de prontuário, e dá uma share na minha ficha que está aí guardada, porque eu preciso fazer outra. Vários fatores. Quando a pessoa perder a carteira, até mesmo para aposentadoria. Mas não para quem achava essa carteira ou porventura... Não, para quem achava, não. Não, né? Mas era mais a dificuldade sua, né, pessoal? Que a pessoa tinha que ter transtorno. Eu mesmo, eu vou falar lá atrás, entendeu? Eu perdi uma carteira, eu trabalhei no Bradesco, trabalhei no Correio. Eu tive que ir no Bradesco um dia para a pessoa colocar o registro anterior. Só que ela falou, vem amanhã, tá bom? Que hoje não dá. Aí eu fui e coloquei. E hoje, só para a gente poder fechar essa dúvida, o acesso à informação, ele se dá através de que documento? Como assim Para eu fazer a carteira digital, eu preciso informar o documento meu. Perdão, entendi. Né? Agora, somente o CPF e o RG. Quando abre a página lá do acesso, no gov.br/trabalho, ela pede primeiramente o CPF. Se a pessoa não tem CPF, não tem como. Essa semana chegou um rapaz para fazer carteira, ele não tinha CPF. Eu providenciei na hora, vai no correio e tira, precisa da numeração do CPF, porque sem um CPF não tem acesso. Então, a partir de agora... O CPF e o RG. O CPF e o RG são os documentos que determinam essa... Isso. Porque após o cadastrar o CPF, é solicitado o nome da mãe, a data de nascimento, enfim, que dia que ele nasceu, que ano, para depois gerar um código para ele. Tem uma pergunta aqui, é da Yasmin Costa, obrigado pela pergunta. Fala assim, Josué, como posso adquirir minha carteira? Com que fim foi pensado na readaptação da carteira convencional para digital? Então, qual o nome dela? Yasmin. Yasmin, parabéns pela pergunta, muito importante. Mas, porém, como eu disse agora há pouco, a carteira profissional digital foi repensada pelos nossos governantes, entendeu? Foi uma decisão entre o Ministério do Trabalho e Emprego para facilitar a demanda da papelada que era usada, como disse, entendeu? Enfim, qual que é a outra pergunta? Ela pergunta se foi pensado na readaptação da carteira convencional para digital. Ou seja, provavelmente nas informações que ela continham, né? Como você disse que agora isso está por conta do eGov, né? Do e-social. Então, essas informações que constavam na carteira passam a ser de responsabilidade da empresa. Yasmin, né? Pode ficar tranquilo que todas as informações da empresa que você trabalhou, elas vão passar a vigorar... Elas vão ser atualizadas na sua carteira digital. Todas. Tem uma base lá que você clica Desculpa, uma base. Você clica na sua empresa,
no sinalzinho de mais, ela abre o dia que você entrou, até o dia que saiu, até o seu salário. Com todas as informações de reajuste cargo, de salário. tudo, tempo de serviço, fique em paz que vai tudo para o seu celular. Aí você falou, o José, da questão da senha, né? Vou voltar nela da senha. A senha. Que é talvez essa seja uma das grandes dúvidas que os usuários procuram vocês. Isso. A senha tem que tomar muito cuidado, porque após gerar sua senha, você tem que guardar ela bem, porque foi como eu falei, de repente você perde o celular, perde uma coisa ou outra, aí você vai lá, eu quero acessar, eu estou com outro celular aqui, beleza, baixou, mas aí você vai gerar, você esqueceu a senha. Quando clica lá no gov.br para redefinir sua senha, o que acontece? A senha está lá naquele outro celular para mandar uma mensagem. Aí não tem opção. Você tem que gerar ou no banco cadastrado, no seu banco cadastrado, ou você vai ter que se deslocar no banco, na agência do INSS. Do INSS. Vai dar um transtorninho para você, mas também é fácil. Chega lá, é só gerar uma senha, você traz a senha de volta, essa senha eu coloco lá. Se ele voltar, se ele tiver que ir lá no INSS, o primeiro passo, a primeira informação que ele vai dar é o CPF dele? Isso, sem o CPF o pessoal não acessa. Tem que acessar o CPF dele então, para gerar a senha. Então, olha a dificuldade, né? Então, para você que está nos assistindo aí, tome muito cuidado, né? Apesar de ter sido um mecanismo criado importante para a gente avançar aí na questão dos serviços eletrônicos, né? Mas também tem um cuidado que você tem que ter com a senha. Isso, se não tiver cuidado com a senha, terá transtorno, não tem jeito. Perdeu a senha, se tiver o celular antigo, se tiver com o celular normal, é simples, eu acesso lá para você, esse é o seu celular, mando o código para ele, você vai na mensagem, me fornece o código e tal, abre sua senha, tranquilo. Pelo contrário, vai ter o transtorno do INSS ou outro acesso. Tem mais uma pergunta aqui, do Luan Rocha. Josué, a carteira profissional eletrônica terá algum recurso ou alguma função a mais do que a física? Sim, a vantagem, o recurso seria mais ou menos quase os mesmos, só que você tem a vantagem de ter na mão, ter toda à sua disposição. Esse seria o recurso. Na verdade, a gente cai naquela informação que você passou, que o recurso é exatamente aquele que você fica vendo se você receber um aumento de salário. Você vê constantemente, você está em casa lá, deixa eu ver como está a minha situação. De repente situação. você está na sua casa lá, sentadinho, e fala, puxa, deixa eu dar uma olhada aqui, recebi um aumento. Por que será que eu recebi esse aumento? Tá vendo? Foi promovido, já vai aparecer. Isso, exatamente. Essa atualização, ela é feita... É constante. É por conta da empresa, a empresa faz essa atualização. É o sistema da carteira mesmo. O próprio sistema do Ministério do Trabalho é quem é responsável por fazer essa administração. Por que é feito? Porque a empresa, ao cadastrar o cidadão, já manda direto para o celular. Então, é automático. Depois de 48 horas, Nil. Depois de 48 horas. Então. Já tem. Depois de 48 horas você tem todas as informações baixadas ali. E você acaba facilitando aí a tua vida. Se eu mudo de emprego, se eu mudo de trabalho, a empresa nova que eu estou sendo contratada é o mesmo processo. Eles só vão pegar o meu CPF e aí vai gerar um novo cadastro. Por exemplo, na carteira antiga, se chegar na outra empresa, o RH ia ver a empresa que você trabalhou, entendeu? Na nova agora é só acessar o RH. E tem uma facilidade, né, José? Eu não sei se eu estou certo, você me corrige. Mas até alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, vamos dizer assim, né? Quem ia se aposentar e tinha 2, 3 carteiras, ele tinha que correr para pegar um documento em todas as empresas em que ele já tinha trabalhado. Exatamente. Olha o trabalho que dava isso. Exatamente. Agora ele tem todas essas informações num local só, que é no seu celular. Você vê que a carteira digital veio para somar, favorecer. Ô José, retomando aqui, a gente tem uma situação que você estava me confidenciando, que existe uma exceção no caso da carteira digital, que ela inclusive está na lei que você estava mostrando para a gente.
o que que ela diz aí? Essa última lei aqui, a carteira de trabalho em meio físico, poderá ser utilizada em caráter excepcional, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do e-social. Ou seja, tem empresa que não se adequou ainda ao e-social, entendeu? Então, o que acontece? Ela pode fazer um cadastro pessoal da pessoa, entendeu? Porque carteira não tem, entendeu? Então, ela faz uma carteira, um cadastro pessoal, até chegar à portaria que ela ser obrigada a se adequar, onde ela vai passar toda a informação para o sistema. E o cidadão, como é que ele fica com essas informações? Depois ele pode passar isso para o digital ou não? A hora que a empresa vai ser obrigada a informação, porque senão ela vai ser obrigada a se cadastrar. Senão ela está passiva de multa, se ela está sonegando, entendeu? Então ela está passiva de multa. Então ela vai ter que jogar para o rede social, para o cidadão estar ciente dos objetivos dele na carteira. Poxa, olha aí, tá vendo? Uma grande facilidade que veio para ajudar. Mais ou menos, hoje, qual é o volume de pessoas que procuram vocês lá em relação ao que você tinha no passado? Sim, com certeza, bem menos. Com certeza. Para quem mexer com 12 mil carteiras, entendeu? Era um atendimento de 180, 220 pessoas por dia, entendeu? Às vezes, porque nem todas as vezes saía carteira, às vezes era só alteração, mas a pessoa vinha. Era alteração de casado para solteiro, na própria carteira da pessoa, precisa alterar e levar embora, entendeu? Agora, como eu digo, o CPF atualiza a carteira da pessoa. Mas, porém, agora, voltamos agora depois da pandemia, né? E estamos aí, um atendimento de umas 60, 70 pessoas por dia, entendeu? Isso já está nesse nível, 60, 70 pessoas. Tem uma pergunta aqui, José, que é o seguinte, né? Tudo bem, passamos agora para a carteira digital, vai me ajudar, vai facilitar minha vida, legal. O que eu faço com aquelas carteiras que eu tenho na minha casa? Então, como essa lei vem, a portaria 1065 de 2019 para cá, a pessoa que tem a carteira antiga, ela tem que guardar a carteira, porque há informação lá atrás que não foi jogada ainda no sistema do e-social. Então, o digital não tem. Porque você, entendeu? Então, a pessoa... ela aconteceu isso, vamos supor a pessoa dos anos 85, entendeu? Para trás. Não foi. Então, ela tem que guardar esse documento para, no futuro, qualquer coisa aí em caso de aposentadoria, apresentar esse documento. Para juntar tudo e levar para se aposentar em paz. Que facilidade, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Quanto foi o investimento nesse sistema? Você sabe dizer? Eu sei sim. Foi passado para nós, através do documento, que foi aproximadamente 100 milhões. Puxa, 100 milhões? 100 milhões de investimento para deixar... E ainda não está totalmente, né? Ainda vai vem ainda mais, tem melhorias. Porque vai vir a lei que exige o e-social por completo. Então tem mais investimento ainda, mas aproximadamente 100 milhões de investimento. Tem outra pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: se eu percebi que uma informação pessoal está incorreta, como eu faço para corrigir isso? Exemplo, o nome da mãe. Isso. O que acontece? Como se trata de nome, a carteira de trabalho não vai ter nome de parente de primeiro grau, como mãe e pai. A pessoa tem que ir no INSS, na Receita Federal, para corrigir nome. Ah, é? Entendeu? Porque ali, quando eu fiz o meu cadastro, que eu coloquei o número do meu CPF, esse número do meu CPF automaticamente trouxe algumas informações minhas. Correto. Como nome de pai, de mãe. Isso. Né? Se isso tiver que ter alguma alteração, eu tenho que procurar a Receita. Exato, não tem outra saída, não ser Receita. Mas que mexe com o nome. Depois que essa alteração ela tiver sido efetuada. A própria Receita já corrige. Passa, isso, corrige. Então, pessoal, tá mais fácil ainda do que a gente imaginava, né? Receita. Porque antigamente, como a coisa era tudo manual, para corrigir era difícil, o nome, o que tinha que fazer, não, era muito complicado. Na verdade, a carteira, quando tinha o nome de mãe, na verdade, como era a carteira física, a pessoa podia apresentar certidão de nascimento para corrigir o nome do pai e da mãe na carteira. Aí sai com a carteira corrigida. Entendeu? Estava errado na primeira página, mas na página seguinte era corrigido através da certidão. Tá. Então eu tinha que levar a certidão onde for
Tinha que levar para... lado, entendeu? Tinha que Era, dava mais trabalho, isso, né? aí a vantagem digital é essa, corrigiu, já está aqui automático. Então criou uma facilidade ainda com certeza, maior, né? Com certeza. Eu queria aproveitar até esse momento para agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Não gostaria de citar nome aqui, porque às vezes eu já me perdi tanto com o nome aqui, depois eu cheguei em casa, falei assim, pô, você não agradeceu fulano, você não agradeceu ciclano. Aí pegou até mal, né? Mas de uma forma geral, eu quero agradecer as pessoas que estão aí nos assistindo. Dizer para você que você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, para você tem o YouTube, a gente faz também a nossa transmissão, tem no Facebook e agora também no podcast. Então, José, o dia que você estiver no seu carro dirigindo, você fala assim, quero escutar o que eu falei no programa. Então. Você vai no seu carro dirigindo e escutando o que você falou. Não é bacana assim? Certo, isso é muito legal. E também o pessoal ativar o sininho de notificação para sempre que a gente tiver nossos programas aqui, você ser notificado e receber em tempo real todo o nosso conteúdo. Você quer falar alguma coisa nas suas considerações finais? Resumindo, eu quero primeiramente, como no começo, agradecer a oportunidade, né, de deixar o cidadão mais informado, mais esclarecido, mais informado, entendeu? E é isso aí, a gente trabalha, eu estou lá no Ganha Tempo. Chegou no setor do Ganha Tempo, fica à vontade, passa na triagem, pega uma senha, vai para o setor da carteira que eu resolvo o seu problema. Se o seu problema é senha, é erro de nome, tudo, você vai sair do Ganha Tempo resolvido. O que você tem que fazer, mesmo que por acaso eu não resolva? Você tem que ir na Receita Federal corrigir o nome da sua mãe. Você tem que ir no setor do CPF corrigir seu CPF. A pessoa vai sair do setor do Ganha Tempo. Quando ela entrar no Ganha Tempo, ela vai sair com, eu tenho que fazer isso. O Ganha Tempo me ajudou. Já sai esclarecido. Legal. Eu estou lá para isso lá. É lá o setor verde do Ganha Tempo. Pode ir, que é um prazer. Das 8 às 17? Das 8 às 17, de segunda a sexta. É um dever nosso atender bem. Pode ir lá que você será bem atendido. Legal, obrigado. Eu quero agradecer o Josué aí de ter participado com a gente. Opa. Obrigado pela atenção, pelo carinho. É muito esclarecedor. Com certeza podem aparecer novas dúvidas. Sim. E na medida que aparecerem novas dúvidas, a gente vai encaminhar para vocês. É só me procurar e resolvo. Mais uma vez, obrigado. Eu queria agradecer a toda a equipe que está aqui por trás, fazendo com que isso funcione. Muito obrigado mesmo por vocês estarem nos ajudando. O Wilson que está encabeçando aí, a Adélia, Yasmin, o pessoal aí, desculpa, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas galera, obrigado aí pela ajuda. Agradecer ao Jonatas por dar essa oportunidade para a gente estar aqui. O Jonatas é amigão meu, conheci muitos divulgando os serviços da prefeitura e fazendo com que as pessoas saibam mais ainda que a tecnologia está aí para ajudar o cidadão. Porque a nossa visão é deixar o cidadão bem informado e resolver o problema. É isso aí. Ok? Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Deus abençoe. Até a próxima. Comigo. Até mais.